vocês sobre a questão de prestação de contas, né? A gente está fazendo uma série de treinamentos para que vocês encontrem um material bem robusto, material que também vai sanar algumas dúvidas de vocês e que vocês possam revisitar e também acompanhar cada vez mais esse processo que está sendo o chamamento do LUV. Dentro do processo do chamamento, uma questão muito importante, né, do edital é a prestação de conta, desse edital e qualquer outro edital de fomento também. Então, quando a gente estava criando, né, todo o roteiro de como a gente ia executar o programa, como a gente iria mentorar vocês que estão participando, a gente viu, né, que a prestação de conta era um tema que a gente teria que fornecer um conteúdo para instruí-los e como a gente iria realmente prestar esse conteúdo para vocês fazerem da melhor forma possível, não ter nenhum problema futuro e também se tornar uma prática mais fácil também no dia a dia, no desenvolvimento do projeto. Então, meu nome é Geisiano, como eu falei para vocês. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a questão de prestação de contas, né, de editais de fomento, para a gente cada vez mais ter transparência, credibilidade, ter continuidade desse e outros projetos futuros também que vão nascer, né, de novos editais de fomento. E mais que gastar bem, é mostrar bem como a gente gastou o recurso que nos foi dado, né, para executar o projeto. Então, quando é lançado um edital de fomento, um edital que vai ter um subsídio para uma inovação, né, para o empreendedor, uma startup, uma empresa, o órgão que está fomentando aquele recurso, ele está com a ideia de apostar na inovação, num projeto, ele está acreditando, né, naquela solução, naquela ideia. Então, quando ele faz esse aporte, esse investimento, ele espera também que o projeto que a pessoa submeteu, que foi aprovado, seja executado da melhor forma possível e que traga um retorno. E a forma da gente prestar conta, né, de que realmente esse recurso que está sendo doado ou investido para essa solução, ele está sendo empregado da melhor forma possível. Então, na prestação de contas, a gente tem essa transparência de toda a solução, de tudo que foi feito com o investimento, quais foram os resultados alcançados, e a gente vai, então, fomentando a credibilidade da empresa, né, do empreendedor, do próprio projeto em si, do programa em si, né, porque isso faz com que o programa ele tome mais robustez, mais força e mais continuidade de forma perene. Então, o contexto atual, né, assim, o que são, né, editais de fomento, né, porque a gente está tratando aqui do editado, um chamamento público, onde está sendo destinado, então, um recurso para dois tipos de soluções de problemas que a gente está propondo para vocês, e vocês precisam inscrever seus projetos, suas ideias ali para fazer todo o crivo de avaliação, aprovação e aqueles que vão seguir. Mas o que são esses editais de fomento, né? O que são recursos não reembolsáveis que a gente está ali aportando para as soluções, para os projetos, para as pessoas que estão participando, porque que exigem a prestação de contas, e esse benefício, né, de garantir novos acessos e fortalecer a reputação, porque a prestação de contas em si, ela é com o intuito de ter essa transparência e ter esse fortalecimento do projeto, né, para que eles possam criar credibilidade. Então, acho que uma forma comum da gente ver como é gasto dinheiro público é o portal da transparência, né? Claro, querendo ou não, é uma prestação de conta de tudo que está sendo gasto com o dinheiro do governo, e isso é um projeto que vem há anos acontecendo, que é muito importante para que a sociedade veja para onde está indo o dinheiro público. Porque, querendo ou não, o dinheiro público é meu, é seu, é de todo mundo que está ali contribuindo no dia a dia. Então, o contexto que a gente vai falar aqui hoje é justamente sobre esses editais de fomento, que têm recursos não reembolsáveis. Alguns editais também podem ter, que são reembolsáveis, tem uma contrapartida, nesse caso não é o nosso caso, e exige prestação de contas, a gente precisa realmente prestar conta do que a gente está fazendo com o recurso. Mas o que são editais de fomento, né? Então, assim, um chamamento, um edital, a gente tem vários órgãos no Brasil e no mundo que fazem esses chamamentos, esses editais, para que as pessoas possam estar ali obtendo recurso para investir em inovação, ou outros tipos de projetos também. Então, editais de fomento, eles são chamadas públicas ou privadas, então, assim, tanto o governo como empresas, órgãos, né, podem estar lançando chamamentos públicos, editais, para que a gente possa estar ali vindo o FIT, né, e aportando, investindo ali também nosso tempo, está escrevendo um projeto para poder tentar captar aquele recurso. E do outro lado, quem está investindo, ele está com esse olhar realmente desenvolver projetos, investir, de ter novos negócios, pesquisas. Então, o Brasil hoje, né, e o mundo inteiro está querendo cada vez mais investir em inovação. Então, eles estão cada vez mais lançando editais. E, particularmente, aqui no Espírito Santo, a gente está tendo um grande leva de editais sendo lançados por diversos órgãos, um fator de investir realmente em inovação, em sustentabilidade, na economia circular. Então, está tendo realmente um boom de editais.
e as pessoas que estiverem preparadas, né, tiverem o know-how também, uma ajuda na escrita do projeto, a saber fazer uma boa prestação de contas, elas vão ter um diferencial e vão poder estar captando realmente bastante recursos para desenvolver suas ideias. Então, esses editais, eles vêm com esse intuito, eles têm uma dor, uma necessidade, e eles vêm para poder trazer ali um desafio, né, a público, para que as pessoas leiam e se inscrevam. É como se fosse quase uma vaga de trabalho, que a gente vê lá, de todos os requisitos, você vai lá, se inscreve e vai tentar ser aprovado naquela vaga de trabalho. Normalmente, esses recursos são não reembolsáveis, né? O que é um recurso não reembolsável? É um recurso que o órgão que está provendo, né, aquele fator financeiro, ele vai estar investindo. Então, assim, ele não espera que você devolva o dinheiro para ele no futuro, então não é empréstimo, né? Ele é realmente algo que ele está investindo, e o retorno que ele espera é que o projeto se desenvolva, que tenha um ganho para a sociedade, né, que um projeto novo seja desenvolvido. Alguns outros editais, por exemplo, a própria FINEP, outros órgãos também têm editais reembolsáveis, que é quase um empréstimo, mas com uma taxa mais baixa. Então, são vários tipos de modelos de negócio. No nosso caso, nosso chamamento é o não reembolsável. E o objetivo, né, desse chamamento e outros não reembolsáveis é estimular a inovação, o empreendedorismo, o impacto social, econômico. Então, é um investimento realmente de confiança, de fomentar o desenvolvimento social, econômico e financeiro de todo o nosso Brasil, né, principalmente agora esse foco aqui no Espírito Santo. E por que a gente precisa prestar contas? Então, vamos pensar agora de quem está no outro lado, né, o governo, uma empresa privada, um empreendedor, que vai estar investindo, vai estar colocando uma poupança, um dinheiro, para que as pessoas usem aquele dinheiro para desenvolver soluções, inovações, para que eles possam desenvolver novas coisas, né? Tem um risco atrelado, lógico, quando a gente fala de inovação, não tem como a gente não ter um risco, porque existe um grau que a solução pode dar muito certo, como também não pode, faz parte do processo de inovação, né? A gente tenta cada vez mais minimizar esse risco, fazer essa gestão de risco, mas existe o risco, sim, do projeto não alcançar o êxito total. Para isso, a gente vai acompanhando no dia a dia. E aí, por que é importante? Então, vamos pensar de quem está do outro lado da cadeira. Ele está investindo, ele está acreditando. E aí, ele quer que o projeto, a ideia seja desenvolvida, né? Ele quer ter um retorno naquilo ali, de deixar um legado, um novo produto, um serviço para a sociedade, para uma área específica. Então, ele está investindo dentro dele. E imagina que você está investindo dinheiro, você quer saber o que as pessoas estão fazendo com o dinheiro que você está investindo, né? Para onde está indo aquele dinheiro? Para onde está indo aquele recurso? Será que está sendo empregado da forma correta? Né? Será que as pessoas realmente estão usando recurso para desenvolver aquele projeto? Então, é necessário a gente prestar conta justamente para a gente ter essa transparência, essa clareza do que a gente está fazendo com o recurso. Então, o recurso que vocês vão estar recebendo no edital do Louvre, né, quem for aprovado, é justamente para vocês desenvolverem um projeto que vocês estão submetendo ali, a ideia de vocês. Então, vocês vão ter que prestar conta para falar o que é que vocês estão fazendo nesse processo como todo, onde que o investimento está sendo empregado. Então, a gente precisa ter essa prestação para validar, né, aquele investimento e aquela solução também. Então, a gente vai comprovar os resultados alcançados, a gente vai gerar credibilidade para quem executa. Então, imagina que você é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que vai estar lá ganhando aquele dinheiro, né, para investir na sua solução, na sua ideia. Você precisa criar credibilidade, porque, assim, no processo, se você não presta conta, se você usa o recurso de forma inadequada, como a gente vai ver mais para frente, você pode ter que devolver o dinheiro depois, você fica queimado, né, no meio como um todo, porque você usou de forma ilegal. Então, assim, gera credibilidade para você que está usando o recurso, como também para o projeto em si. Então, assim, o Louvre veio com um objetivo nobre, né, e ele precisa dar resultado para cada vez mais ele crescer. Então, ele precisa criar credibilidade também. Então, ele vai permitir que novos editais sejam alcançados e lançados, uma vez que a prestação de conta ela está sendo bem feita e transparente, projetos estão sendo alcançados, que o dinheiro está sendo bem empregado, isso cria força e robustez para que novos editais sejam lançados também. Então, isso é de extrema importância. E vai evitar desperdícios, fraudes, má utilização do recurso, que infelizmente em alguns casos ainda existe, e a gente precisa controlar tudo isso. Nesse processo, o que é uma prestação de contas, né? Então, a gente tem a prestação de conta financeira e a prestação de conta técnica. A financeira, como o próprio nome fala, né, é a parte que mostra como o dinheiro foi gasto, o recurso financeiro. Então, é sempre com base em documentos oficiais, notas fiscais, para você comprovar ali as compras do produto, do serviço que você precisa para desenvolver o seu projeto,
comprovante de pagamento, transferências bancárias, boletos, recibos. Então, tudo aquilo que for relacionado ao gasto financeiro do projeto, onde você está pagando um fornecedor, uma solução, um software que você precisou, uma assinatura de algo, você precisa ter ali uma nota fiscal ou um recibo, um comprovante de pagamento para comprovar aonde foi aquele recurso e o porquê. Então, é muito importante a gente até colocar uma fotinha aqui de ter uma planilha financeira organizada realmente de entrada e saída, o fluxo de caixa ali do projeto como um todo. Por quê? No dia a dia nosso, é até difícil a gente controlar as nossas finanças pessoais. Mas quando traz nessa visão que é um dinheiro público, é um dinheiro que você está sendo investido, você precisa ter esse controle para fazer essa prestação de conta financeira. Então, vamos supor que você seja contemplado no final com 100 mil reais. Então, você vai ter 100 mil reais para desenvolver o seu projeto. E ali, ao longo desse tempo que você vai desenvolver, vai ter que contratar um desenvolvedor, um marketing, uma pessoa para lhe ajudar no processo, para aumentar a sua equipe. Então, tudo isso você vai ter que ter a descrição, né, e quanto você está investindo naquele processo. E aí você vai ter a timeline ali do investimento para poder comprovar onde foi aquele recurso. E ali, uma coisa bem importante também são as regras de elegibilidade. Só vale despesas aprovadas no edital. Então, o nosso edital, ele tem nada escrito, toda a prestação de conta, né, o que deve ser feito, vou ler mais para o final também, alguns pontos, mas a gente precisa se atentar no que pode e o que não pode ser gasto o dinheiro, o recurso financeiro, porque senão a gente vai ter que reembolsar depois o edital em si, a gente vai ter que devolver o dinheiro. Então, claro que para todo aporte financeiro também tem as regras do jogo, né? A gente não pode gastar com qualquer coisa, da forma que a gente bem entender. A gente vai ter que gastar e investir o nosso dinheiro de acordo com o que é permitido dentro do edital. Então, imagina que você está numa empresa privada, você é dono de uma área, um gerente de uma área, e você tem um centro de custo, você tem aquela verba ali para trabalhar o ano todo. Toda aquela verba ela vai ser destinada para ações específicas que têm a ver com a estratégia ou o objetivo ali da organização, né, para alcançar o resultado. Então, a mesma coisa é o seu projeto. Seu projeto você vai ter um recurso que você vai ter que investir durante aquele período de tempo para alcançar o objetivo final, que é entregar a solução que você teve a ideia ali e colocou no edital, na descrição. Então, resumindo, né, provar onde cada real foi usado, né? Ele foi realmente destinado para poder alcançar o resultado final do seu projeto. A prestação técnica, ela é mais do que a financeira. Então, assim, é o que foi entregue com o recurso. Então, uma forma é eu dizer como foi que eu gastei o meu dinheiro, aonde que eu gastei, e outra coisa, o que foi feito com esse recurso, o que foi o resultado alcançável, o que isso gerou, né, de desenvolvimento do projeto. Então, é a forma mais robusta da gente escrever um relatório técnico mesmo da solução. Então, são os relatórios de atividades, né? Então, as ações realizadas, durante o período tal foi desenvolvido o protótipo, a gente teve esse resultado, a gente aumentou a nossa equipe, contratou uma pessoa para tal área, então a gente vai descrever a nossa historinha ali, contar a história do projeto e os ganhos que a gente teve. Então, são as entregas, né, os outputs, as evidências do que foi produzido, os resultados, o impacto que isso já alcançou, os resultados tangíveis ou não, né, pode ser qualitativo também. E uma coisa muito importante no relatório são as evidências. Então, fotos, prints, se você está desenvolvendo um sistema, um link para o pessoal acessar a matéria de divulgação. Então, assim, a gente vai ter que prestar conta com provas de fato, né? Não só também falando e afirmando que foi feito para tal recurso. Então, tanto na parte financeira, a gente tem que ter as notas fiscais, os comprovantes, toda a movimentação bancária, como também na técnica, a gente tem que ter esse relatório, que eu acho que todo mundo que está participando desse processo fez aí um TCC da vida, ou fez uma pesquisa de extensão, ou algo dentro da escola, da faculdade, para poder ter um relatório técnico, né, explicar um processo, um projeto, e colocar algumas evidências também para que a gente possa registrar o que está sendo feito. E essa prestação técnica, pessoal, ela é feita durante todo o processo do projeto, né? A gente não pode deixar para fazer no final. Então, isso é algo que a gente já tem que ir alimentando desde o início do projeto, construindo esse documento. Então, de forma resumida, para ficar fixo para todo mundo, a prestação de conta, né, financeira, ela mostra como o recurso foi usado, onde é que o dinheiro foi destinado. E a prestação técnica mostra para que esse recurso foi usado, né, para qual objetivo, para alcançar qual resultado. E aí, junto, eles vão mostrar o porquê do projeto, né, como que ele foi executado e o ganho que teve, se foi feito como prometido ou não.
Então, se eu estou lá escrevendo uma solução, uma ideia, uma proposta, de que vou desenvolver algo, e no final eu gastei todo o dinheiro e não entreguei o que eu prometi, algo errado não está certo. A gente vai investigar. Mas foi porque teve um grau de risco muito grande na pessoa, mas o que foi feito? O que foi feito no caminho? Então, a gente vai ter algumas auditorias também nesse processo. E aí, por que a prestação de contas ela é importante, né? Como a gente já vem falando, mas eu vou estar sempre enfatizando para vocês, porque às vezes as pessoas acham que a prestação de contas é a parte mais chata do projeto, mas é extremamente importante. Então, para a gente ter transparência com recurso público ou privado, nesse caso é público, então a gente precisa ter essa transparência, como eu falei desde o início. O portal da transparência é algo que as cidades vêm usando, os governos vêm usando, é muito importante para que a sociedade possa ver como está sendo destinado o recurso público. E vale salientar, né, lembrar que o recurso público é meu e seu também, né, que está ali pagando nossos impostos e etc. A credibilidade para a startup, o empreendedor, a pessoa física ou jurídica que está ali recebendo esse recurso. Condição para participar de novos editais, né, para que você não fique bloqueado. Eu já passei por situações de que teve startup que foi bloqueada, que não pôde participar de outros editais porque não tinha feito a prestação de conta corretamente, tinha que devolver um recurso, não devolveu, enfim, então você fica realmente bloqueado ali no sistema. E evita a devolução de recursos, né, pessoal, que é o que ninguém quer. No final, ter que devolver aí uma parte do recurso que você recebeu porque não teve uma prestação de contas adequada. E quais as obrigações do beneficiário, né, de você que está recebendo o aporte? Então, a gente tem que cumprir o escopo que foi aprovado, ou seja, se eu estou lá submetendo uma ideia, uma proposta, eu vou lá submeter um escopo depois. Assim, vou lá dizer, vou fazer isso, isso e isso, esse vai ser entregável, esse é o objetivo. Eu vou ter que cumprir aquilo que eu estou falando. Então, vamos supor que eu vou escrever uma forma hipotética, né, para criar um celular novo. E aí eu vou falar que vou criar um celular novo com tais funcionalidades e, no final, eu entrego um notebook, que não teve muito a ver com o que eu prometi no começo. Então, assim, esse é um desvio de escopo que é um pouco grave. Então, assim, não foi para isso que a gente acreditou e investiu dinheiro na solução. Esperava outra coisa. Então, a gente tem que cumprir o escopo. Usar recursos, né, apenas nas categorias autorizadas. Então, é importante que vocês leiam bastante o edital, vejam realmente onde que a gente pode entregar o recurso, o que é permitido e o que não é. Entregar os relatórios nos prazos definidos, então vocês vão ter prazos também para entregar essa prestação de conta, na periodicidade também que vocês vão ter que entregar, e guardar todos os comprovantes originais. Isso também é extremamente importante. É importante que vocês criem uma pastinha, né, tanto digital como física, de todos os comprovantes que vocês tiverem ali, que vai servir muito para prestações de contas no final. Então, isso é de extrema importância. Quais são os documentos essenciais, como a gente vem falando, na prestação de contas? Então, tanto as notas fiscais, né, que a gente recebe aí dos fornecedores, sistemas e etc., que a gente vai adquirindo para o processo de desenvolvimento do projeto, como também comprovantes de pagamentos, os contratos e serviços prestados por terceiros, que vocês vão contratar também, né, para poder justificar o porquê que você contratou aquele pessoal, e os relatórios técnicos e registros das atividades. Então, de forma resumida, esses 4 pontos vocês não podem abrir mão para que vocês tenham uma boa prestação de contas e dê tudo certo no final. O passo a passo, né, de forma resumida, para que vocês possam ter em mente, primeiro organizar os documentos. Então, assim, sempre ter uma pastinha dedicada para isso, né, seja física, também digital, né. Peguei uma nota fiscal física, um comprovante físico. Tira uma foto, escaneia e guarda também no digital, para caso se apagar não tinha, se perca não tinha. Meu esposo é mestre desses cupons fiscais, ele quer prestar conta lá no trabalho dele, é maior confusão, tá trazendo o quê para vocês aqui, que toda vez ele já teve que reembolsar, porque ele não achou a notinha. Então, isso é algo bem crítico, tá? Registrar todas essas despesas numa planilha, ter um documento organizado, para que vocês possam ter ali o seu planilha, para vocês colocar tudo que está entrando, tudo que está saindo do projeto. Elaborar o relatório técnico, um documento padrão, né, que vocês vão elaborar, e ficar atento aí aos prazos e regras para fazer tudo certinho, as entregas como é o programado. E aí, o relatório técnico, aprofundando um pouco mais, ele deve mostrar o que foi feito com os recursos, né, como a gente já mencionou no começo. Vocês vão contar a história do projeto e mostrar onde foi que entrou cada recurso. E a estrutura básica dele é o objetivo do projeto, quais atividades foram realizadas, quais os resultados alcançados, as lições aprendidas, sejam elas boas ou ruins, né, alguns desvios que é normal ter também, né, pessoal, a gente não vai ser um projeto escrito em pedra também, que não possa alterar um pouquinho algumas coisas, porque inovação é isso.
É uma linguagem simples e objetiva, então não é nada muito de outro mundo, não é nada muito robusto, vocês podem criar um documento, realmente um relatóriozinho para fazer essa prestação de conta técnica. E quanto mais fotos, registros, é melhor para vocês justificarem e deixar aí um conteúdo também bem robusto que vocês vão estar entregando no relatório técnico. Então, sempre resiste ali o passo a passo que vocês estão fazendo, os marcos mais legais do projeto que você está sendo desenvolvido. Então, assim, é contar a história realmente do projeto. Imagina que uma pessoa que não entende o que vocês estão fazendo vai pegar, vai ler e vai entender. Ah, essa pessoa fez esse projeto, isso aqui foi feito, essas foram as entregas, esse aqui foi o recurso que ela recebeu, isso é o que ela investiu. Então, é contar essa narrativa toda para que vocês possam ter isso registrado e documentado. Alguns erros comuns, né, que a gente tem na prestação de contas, que a gente sempre encontra o pessoal repetindo, é gastar com itens fora de orçamento. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou repetindo várias vezes para ler o edital, confere o que pode ser gasto, não, mas aí, às vezes, a gente vê lá o dinheiro e a gente vai lá e gasta alguma coisa que não estava previsto no edital. Às vezes a gente pensa assim, não tem problema em fazer isso, não é nada errado. Mas se não está previsto no edital, a gente tem que ter cuidado. Porque por mais que não seja errado, se não está previsto, a gente não pode fazer isso. E aí vai gerar um problema na prestação de contas. Então, tenham bastante cuidado em estar com o edital embaixo do braço de vocês na hora que for gastar o recurso financeiro. Não pedir autorização para mudanças de escopo é outro problema. Então, assim, como eu falei, não é algo escrito em pedra, mas a gente tem que seguir o que foi prometido. E se nesse processo a gente tem que talvez desviar um pouquinho do caminho, mudar um pouquinho a rota, a gente tem que pedir autorização para o órgão que está fornecendo o recurso, né, informar, para que não seja pego de surpresa. Então, se você não faz isso durante o processo, lá no final você vai ter um problema e vai cometer um erro aí na prestação de contas. Outra coisa é perder prazos de entrega. Então, no edital também tem previsto quando o período que vocês têm que entregar, né, esse relatório. Então, se você passa batido, como a gente fala, você vai ter um problema que você vai perder ali o prazo de entregar e você vai ficar com uma notificaçãozinha, não vai ser legal. Então, ficar atento também, coloca na agenda, né, faz tudo organizado. E um outro erro comum é a falta de comprovação. Então, são notas ilegíveis, né, que, como eu falei, apagou, caiu água, perdeu, ou incompleto, que não são válidos. Então, cuidado com os documentos de vocês também, tá, pessoal? Se vocês estiverem atentos a esses 4 problemas que todo mundo tem, vocês não vão ter problema nenhum na prestação de conta. Então, para vocês, vão ser um ganho excelente. E boas práticas para vocês durante essa prestação de contas que eu posso fornecer é, primeiro, coloca um responsável para ter esse controle financeiro. A gente não pode ter 2, 3 pessoas fazendo essa prestação de contas. Vai dar problema porque um coloca informação, o outro não sabe o que o outro colocou, um achou que o outro tinha colocado, vai ser mais de uma pessoa administrando um recurso, então isso sempre dá problema no final. Então evitem isso. Então coloca ali o responsável pelo controle financeiro, né? Vai ser a pessoa tal. Ele vai ser a pessoa que vai ser o controle aí, né? Vai ser a pessoa responsável por administrar todo o recurso e fazer essa prestação de conta. Então essa é a melhor coisa que vocês podem fazer. Usar uma planilha simples, algum software gratuito também para fazer esse controle financeiro, né? É bem legal também. Revisar sempre essa prestação de contas antes de enviar. Então, confere o que vocês estão enviando, não faz de qualquer forma, isso é bem assim, um cuidado, um zelo que vocês têm que ter, né? E como eu falei, contar a história do projeto na prescrição, num relatório técnico, né? Não só números, mas o impacto que isso teve. Então, assim, dependendo do caso, vai ter um feedback de uma pessoa que usou ali a solução de vocês, o teste, o MVP de vocês. Isso é bem legal, porque a gente está demonstrando realmente o impacto daquilo. Não só um fator financeiro, mas o impacto para o usuário, para a sociedade, e etc. Então, coloquei aqui embaixo que uma prestação de contas bem feita, ela abre portas para novos editais, tanto para você participar, como também para a gente criar novos editais e estar lançando aí para a sociedade. Então, vamos fazer um resumo agora, seguindo um checklist para a prestação de contas previsto no edital. Né? O primeiro passo é a organização inicial. Então, assim, você foi aprovado, ganhou o recurso, né? Passando a homologação lá, cria uma pasta, né, para poder a gente colocar todos os documentos do projeto, desde o termo de aceite, a tudo ali naquela pastinha para ficar organizado. Não deixe vários arquivos perdidos no seu computador, que depois você vai ter muito mais trabalho para organizar. Diz quem vai ser o responsável, vai ser fulano, que vai ser o responsável por controlar e gerir todo o recurso financeiro do projeto. E aí você já está mais do caminho andado na organização inicial.
Depois a gente começa para a prescrição técnica, né? Já começa a escrever o relatório. Lembra que eu falei que se você deixar para o final, você vai ter mais dor de cabeça, vai ter mais problema? A gente tem que começar desde o início do projeto a elaborar esse relatório. E aí você vai construindo ao longo do tempo, né, na timeline ali do projeto. Então, resumo do protótipo, as atividades realizadas, reunião, teste, as fotos que você tiver dos marcos, isso é bem legal nessas evidências, os resultados preliminares alcançados, impactos percebidos, seja de qualitativo ou quantitativo. Então, começa a escrever isso aí e vai escrevendo aos poucos, de acordo com o que o projeto, a solução, ela vai evoluindo. Então, vocês vão ter aí, no final, menos esforço e algo mais robusto para entregar nessa prestação de conta técnica, que vocês vão ver que é mais de uma vez que vocês vão ter que entregar ela. A prestação de conta financeira, né, como foi gasto, como eu falei também, a gente tem que registrar todas as despesas em planilha, a data, o fornecedor, o valor, por que você fez aquilo. Então, organiza isso, anexa a nota fiscal, a fotinha lá do comprovante, para deixar tudo organizado. Então, assim, quanto mais organizado vocês forem, melhor e menor o esforço de vocês depois para fazer toda essa prestação de contas. Então, conferir, né, se essas despesas estão dentro dos itens elegíveis, que são recursos humanos, serviços de terceiros, materiais, insumos, testes que vão ter que fazer ali do produto, infraestrutura ligada ao projeto. Então, vamos supor, eu ganhei um aporte para desenvolver. Eu vou precisar comprar um software ou um hardware para desenvolver o meu projeto. Então, isso está previsto. Então, vocês vão ter que comprovar e falar o porquê que vocês compraram. Ele tem que estar linkado ao projeto, tá? Você não vai comprar um celular para você usar no dia a dia e dizer que foi para o projeto. Garantir que não há despesas não elegíveis, né, como multas, juros, gastos pessoais, isso não vai estar contemplado se tiver esse tipo de prestação de conta. O pessoal na auditoria, eles vão pedir o reembolso, né, isso não vai ser aceito. Então, vocês têm que estar atentos a isso também. Estar atento aos prazos e entregas. Então, um relatório técnico financeiro, né, de forma simples mesmo, ele tem 2 momentos que vão ter que entregar, que é o parcial e o final. Então, o parcial, ele é uma condição para liberar a segunda parcela da premiação. Então, durante o processo, se vocês não entregar o relatório parcial, vocês não vão conseguir desbloquear a auto-liberação da segunda parcela, então vocês vão perder aí parte do recurso, até correr o risco de devolver o primeiro repasse que vocês receberem. Então, está bem atento a esses prazos. Vocês têm que entregar o relatório final do MVP, né, com os resultados e evidências consolidados, como eu falei para vocês, e cumprir todos os prazos definidos no cronograma oficial do edital. Então, como eu falei, quem recebeu o aporte vai ter que andar aí com um edital embaixo do braço para estar sempre atento aos prazos. Monitoramento e auditoria, né? Então, assim, está preparado, porque o pessoal do LUV, ele vai estar tendo ali algumas auditorias, né? Do nada a gente pode solicitar alguns documentos adicionais também para verificar, fazer um check, não ficou claro essa prestação de conta, vou precisar de mais documentos, então, o pessoal da auditoria, eles podem se solicitar novos documentos. Guardar todos os comprovantes originais até o fim do programa, então, não descarta, né? Guarda os originais, tira foto, coloca na pastinha, mas não descarta, guarda. E participar das avaliações. Né, que é a questão da glosa de despesa, então vocês vão ter que devolver algum recurso, caso vocês cometam aqueles erros, vocês não façam a prestação de conta adequada, ou tem alguma despesa que não foi empregada de forma correta, então pode ser que ocorra isso, espero que não ocorra para ninguém. Suspensão de parcelas futuras, né, questão de, não entreguei o relatório parcial, não vou conseguir desbloquear a parcela futura, e a obrigação de devolução proporcional aos valores recebidos. Então, mais um ponto assim, crítico é a questão da devolução e você ficar bloqueado aí para futuros editais ou futuras parcelas também do projeto. Você não conseguir desbloquear o próximo pagamento. Então, para resumir e finalizar, a prestação de contas do Laboratório Urbano Vivo é simplificada, não é nada de outro mundo da gente, mas ela é obrigatória. Então, todo mundo vai ter que cumprir ao final e parcialmente também no meio do projeto para poder entregar e dar tudo certo com o projeto de vocês. Então, é como contar a história do projeto em 2 partes, né? Enfatizando a financeira, que é como você usou o recurso, e a técnica, que é como você entregou, qual o resultado e impacto que o seu projeto gerou
para a sociedade, né? Então, vale a pena aquele investimento do governo, ou da empresa privada, se for um outro edital? O que foi que eles ganharam com isso, né? Eles acreditaram, investiram na proposta, na solução, e qual foi o impacto que teve, né? Alcançou o resultado esperado, qual foi a lição aprendida que teve, então, isso é bem importante, a gente ter esses registros. Tá bom, pessoal? Deixa eu voltar para cá. Tinha gente acompanhando aqui, como estou vendo, o Carlos está aqui. Eu estava gravando, Carlos, que esse material vai ficar gravado. Mas você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Claro. Parabéns pela apresentação, achei que ficou bem legal. E Legal. mais para a gente ouvir, aprender também, né? E estar atualizado, tá bom? Nenhuma dúvida. Muito obrigado. Obrigada a você. Qualquer coisa, é só me chamar. Diógenes está por aí? Podemos fechar? Vou fechar aqui, então. Tchau, Carlos. Obrigada. Tchau, um prazer. Obrigado.